Então, queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo lá em Filipenses 2, do verso 5, nós vamos ler até o verso 11. E nessa manhã eu quero falar com você sobre o Espírito de Cristo. Diga comigo assim, o Espírito de Cristo. Filipenses 2, verso 5 ao verso 11 diz assim. Quando projeta, vou ler aqui na minha tradução. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Esse texto aqui é um texto muito lindo da palavra do Senhor, é um texto muito poderoso. Na verdade é uma exortação a nós, né, feita pelo apóstolo Paulo, né, e ele diz, tende em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, nós declaramos que ela tem o poder, Senhor, de mudar, Senhor, o curso, Senhor, da nossa vida, como tem feito até aqui. Senhor, nós declaramos, ó Deus, que o Senhor abre os nossos ouvidos e os nossos olhos para ver e ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ministra o nosso coração, derrama sobre nós, Senhor, ó Deus, um Espírito, Senhor, de Cristo em todo o tempo, que possamos compartilhar as verdades através do Espírito do Senhor. Pai, nós te louvamos e nós agradecemos ao Senhor nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado, tem uma palavra da parte de Deus preparado para você. Fala para ele, se prepara. Amém. Quando eu estava estudando para ministrar essa palavra para os irmãos, algumas coisas me vieram, né, à mente, e principalmente uma parte da minha infância, né? E você já vai entender o porquê. Eu me lembrei que, claro que na minha época era diferente de hoje, não é mesmo, pastor Ezequias? Era diferente. Por quê? Porque muitas vezes as brincadeiras eram diferentes das de hoje. Então, ia jogar bola, o campo às vezes era longe, bora colocar 2 chinelos, um do lado, outro do outro, e vamos jogar no asfalto mesmo. Quem já jogou bola no asfalto aqui? Eu vou fazer a segunda pergunta. Quem aqui já perdeu a tampa do dedo? Oh, aqui, o segundo culto aqui foi melhor, no primeiro foram poucos, mas eu também já passei por isso. E a grande verdade é que mesmo em meio às brincadeiras, às vezes havia um certo desconforto, né? Tinha bola, às vezes brigava com um amigo, aquelas brigas, um xingava o outro, xingava a mãe, o negócio era estranho demais, né? Na verdade, você vai jogar bola hoje, até de vez em quando tem uns que você tem que segurar a onda com ele, né? Mas na infância, o negócio ficava quente os ânimos. E aí às vezes acontecia do quê? Dos caras saírem na mão, que nem dizia antigamente, né? Não sair na mão, brigavam, né? E aí, eu me lembro que uma ocasião, né, numa dessas lutas que teve aí, eu estava envolvido, mas eu nunca fui de briga, sempre fui muito tranquilo. E eu sei que no meio do reboliço lá, dos pega lá, tomei-lhe um chute no estômago que chegou, perdeu o fôlego. Falei, nossa, que dor, né? Mas era bom, que criança era assim, brigava, daí a pouco estava tudo junto jogando de volta. E uma outra ocasião, né, se fosse hoje o negócio ia ser um pouquinho diferente, com a estrutura que eu tenho, né? Ficaria muito mais fácil de absorver o chute, né? O airbag já está acionado e tal, sabe como é que é? E aí houve uma situação que eu fui ver o meu irmão jogar bola, e você sabe que bola de salão é dura para arrebentar, né? E eu me lembro que eu dei, né, o azar, ou a má sorte, melhor dizendo, de ficar atrás de um dos gols. E era um adulto jogando, e em um determinado momento um pegou aquela bola de primeira, né? Você que é jogador sabe o que eu estou falando, ou pelo menos pensa que é jogador, né? Uma baita de uma bicuda, a bola, adivinha onde deu? No estômago novamente. Irmãos, demorou para recompor ali a questão do fôlego, né? Mas graças a Jesus estou vivo aqui, né? Mas aí você pergunta, tá, pastor, o que tem a ver isso tudo com o Espírito de Cristo, né? Então o que eu quero falar com você aqui nessa manhã é como se fosse exatamente um chute, ou quem sabe uma bolada dessa no estômago, né? Onde você se joga no chão e de certa forma se contorce de tanta dor.
Porque o que eu e você acabamos de ler nesse texto de Paulo aqui é uma afirmação tão desafiadora que expõe toda a nossa carnalidade, que mostra realmente, né, quem nós somos, que põe a nossa alma pelo avesso e que revela a entranha do nosso coração, né? Então, quando eu estudava essa palavra, eu me senti, né, um dos homens, para ser mais exato, o homem mais carnal, né, da face da terra. Sabe, o Espírito me constrangeu de tal forma, sabe, que eu clamei ao Senhor. Falei: Senhor, ajuda-me. Por quê? Porque eu sei que esse é o padrão que o Senhor tem para as nossas vidas. Viver baseado no Espírito do Senhor. Eu falei: Senhor, eu preciso avançar muito na minha vida, na minha caminhada com o Senhor, através desse texto. Sabe por quê? Porque essa afirmação de Paulo, ela vem e mexe mesmo conosco. E ela é muito desafiadora. Paulo diz o quê? Que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. E por muitas vezes, quando eu ouvi esse texto, né, eu achava que ele estava fazendo ali, né, uma referência ao Espírito Santo. E na verdade, quando você para analisar, não é isso. Essa é uma maneira, ou uma forma a qual o Senhor Jesus se sentia. A maneira a qual o Senhor, né, lidava, pensava, a maneira como o Senhor agia. Então, tende em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo. Então era o que o Senhor estava, né, pensando ou passando diante das circunstâncias da vida. Então a exortação de Paulo, ela vem e ela é respaldada pelo próprio exemplo do apóstolo Paulo, né? Por isso, eu quero falar com você nessa manhã sobre os 3 momentos, né, na vida de Paulo, onde ilustra então o crescimento dele, né, no Espírito de Cristo. E talvez você me pergunte: mas pastor, né, o que é o Espírito de Cristo? Primeira coisa é o Espírito de Cristo. Diga comigo assim: o Espírito de Cristo é um espírito de humildade. Então, se eu perguntar aqui para os irmãos, você concorda comigo que o apóstolo Paulo foi, né, depois de Jesus, um dos maiores apóstolos? Sim ou não? Levanta a mão quem acredita nisso. Depois de Jesus, Paulo era o cara. Sim ou não? Também concordo com você. Talvez, né, se pararmos para pensar, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foi o próprio Paulo que escreveu. Então era um cara que tinha muito para nos ensinar. Então quase a metade dos livros foi escrito por Paulo, né? Então as suas cartas, você percebe que são repletas do quê? De revelações profundas, coisas poderosas que são liberadas ao nosso coração, né, através da palavra de Cristo mesmo. Mas aquilo que eu vou falar talvez te surpreenda um pouco, a forma que Paulo então se percebia diante disso. Então Paulo não se via como sendo maior. Pelo contrário, né, Paulo era uma pessoa que conhecia, que se deparou com a graça do Senhor, que falou muito a respeito da graça, que tem nos ensinado até hoje, que nos mostrou, né, muito da forma hoje como nós lidamos com a igreja, tem a ver com Paulo. Mas Paulo em si não se achava o maior, né? E eu quero falar com você segundo a ordem cronológica dos livros que Paulo escreveu, para a gente ver então pelo menos 3 afirmações que são importantes, né, que ele fez então, que mostram o seu processo então de crescimento, no crescimento ao Espírito de Cristo, dizemos assim, né? Então a primeira, está lá em 1 Coríntios 15, verso 9. 1 Coríntios 15, verso 9, onde ele disse o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então aquele que todos nós concordamos aqui que era o cara, se assim podemos dizer, depois de Jesus, ele fala: olha, não tem como comparar não. Olha, nem ser chamado de apóstolo eu poderia, porque afinal eu fui um dos perseguidores. Então Paulo aqui, ele coloca todos os apóstolos acima, né, num lugar superior a ele mesmo. Então ele diz: eu sou, né, o menor comparado a todos os apóstolos. Então Paulo, né, o cara, se assim podemos dizer, chega e começa então, né, já nesse texto nos mostrando e reconhecendo quem ele é, o que nós precisamos também reconhecer quem nós somos. Então nós o consideramos, e com razão, né, como o maior apóstolo, né, mas na própria opinião dele, né, ele diz: eu nem sou digno do quê?
de ser chamado apóstolo. Nem sou digno, sou o menor deles. Então Paulo está reconhecendo a graça de Deus sobre a vida dele. Ele está entendendo quem ele é através da graça de Cristo. Sabe, Paulo não estava dizendo isso, preste atenção, irmão, por alguma falsa modéstia. Não, se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber quem era Paulo. Você vai perceber de como Paulo então lidava com as coisas do Senhor e o quanto ele era grato pela graça de Cristo. Sabe, essa era a realidade desse grande homem de Deus, e que deve ser a minha e a sua. Nós precisamos reconhecer quem nós somos no Senhor. Eu me lembro de uma história, eu gosto de contar história, né? Mas eu me lembro de uma história. Um dia, Jesus então precisava adentrar na cidade para cumprir aquilo que havia estabelecido. E aí Jesus fala, é o seguinte, eu preciso de um jumentinho, mas que ninguém tenha montado nele. Alguém pode buscar? E aí então os discípulos foram buscar e voltaram. Jesus então entra montado naquele jumentinho, e aí então há toda aquela euforia, aqueles aplausos para Jesus. E aí Jesus então segue o caminho e depois o seu jumentinho volta para casa. E ele chega para a mãe e fala, mãe, você não tem noção do tanto de aplauso que eu recebi hoje. Mas me aplaudiram demais. Ela é mesmo. Amanhã eu vou de novo. E aí o jumentinho foi no outro dia. E aí começou a levar pedrada, começou a levar paulada, porque Jesus não estava montado nele. E aí ele volta chorando e chega em casa e fala, mãe, não sei o que aconteceu. Que agora me bateram, me espancaram, me judiaram lá. Não sei o que aconteceu. Ela olhou bem para ele e falou, sabe o que aconteceu, filho? É que quando você está com Jesus, todo mundo é contigo. Mas agora você chegou lá, você estava sozinho, só mostra que você sem Jesus não é nada. E essa é a verdade. Nós sem Jesus não somos nada, irmãos. Sem a graça de Jesus nas nossas vidas, nós não somos ninguém. Então é por isso que nós devemos viver uma vida totalmente voltada para o nosso Senhor, gratos pela obra poderosa que Ele fez nas nossas vidas. Não foi uma simples obra, foi uma grandiosa obra, irmãos. Sabe, então Paulo mostra ali, né, e ele expressa, né, essa verdade dentro dele, sabendo quem ele é com o Senhor. Então Paulo era um grande homem de Deus. Sabe, mas a percepção que ele tinha dele é que dentre os apóstolos ele era o menor. E esse é o Espírito de Cristo. Diga, todo aquele que reconhece ao Senhor, ele é humilde. Diga, a humildade leva a ser semelhante ao Senhor. Amém, irmãos? Esse é o Espírito de Cristo. Então eu postei algo na minha rede social ontem, que eu disse o seguinte, o caminho do crescimento na graça é para baixo. Ou seja, quanto mais você cresce na graça, mais humilde você se torna. Não tem como você reconhecer a graça, ver a obra do Senhor na sua vida, e não saber e não reconhecer que 100% você depende dele, e tornar-se não outra coisa senão humilde. Fala para o irmão que está do seu lado, diga assim, humildade tem a ver com o Espírito de Cristo. Então nós achamos que o correto, né, é sermos iguais, mas a maturidade, irmãos, vai nos levar a concluir que os outros são maiores do que nós. Foi o que Paulo falou aqui. Diferente das crianças, não é verdade? Criança, quando elas estão brincando entre elas, o que elas falam? O meu pai é mais bonito que o seu. A minha mãe é mais bonita que a sua. Olha, o meu pai é mais forte que o seu. Olha, eu sou maior que você. Já viu as crianças brincando e se medindo? Então o que as crianças fazem? Eu sou maior que você. E aí ela pode ser menor, mas ela faz assim, ó. Eu sou maior que você, né? Então a grande verdade é que as crianças, né, elas têm isso, elas não entendem ainda a graça do Senhor. Mas eu e você sabemos quem nós somos no Senhor. E quem nós éramos antes do Senhor também. Então, você não é melhor do que eu. Sabe, nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Sabe, aqueles os quais muitas vezes você ouve as reportagens e você tem algo dentro de você que dá vontade de pegar pelo pescoço, não é assim? Sabe, nós precisamos ter o Espírito de Cristo em nós, irmãos.
Sabe, quando você se relaciona com alguém, né, que você tem certeza que é maior do que você, a sua postura não de respeito, de honra e de consideração. Sabe, mas quando você acredita, né, que tem de se relacionar de igual para igual, sabe, você não vai conseguir, irmãos, manifestar o Espírito de Cristo. E nós temos assim várias passagens que mostram isso. Mas tem uma específica, lá em João 13, verso 8, quando Jesus então, ele vai fazer ali, né, a ceia com os discípulos. E aí era de costume naquela época, devido ao povo andar muito, chegarem então nas casas, e quando chegava em casa havia alguém com uma bacia nas mãos e uma toalha para poder lavar os pés, né? Não sei se você sabe, mas as mesas não eram altas. Então se você entra para dentro da casa e você precisa sentar, então se sentava de lado, logo o pezinho ficava no rosto da pessoa que estava do lado. E eu fico imaginando que se não lavasse o pé ia ser um negócio terrível, né? Chulezinho pegando solto, imagina só, aquelas sandalinhas que eles usavam, não ia ser fácil. E aí então, normalmente quem lavava os pés das pessoas que se achegavam a essas reuniões era a pessoa mais simples, mais humilde que tivesse ali. E nesse momento Jesus faz o quê? Jesus levanta, pega ali a sua túnica, pega ali a sua toalha, a bacia, chega lá e vai lavar os pés dos discípulos, nos mostrando e nos apontando que maior é aquele que serve, o servo. E naquele momento então, né, Pedro, para variar ele, né, fala, não Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé não, não vai. Aí Jesus fala, olha, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí ele muda o repertório já, então dá um banho em mim inteiro. Não, calma, só o pé, né? Jesus então está mostrando para ele, Jesus estava ensinando os discípulos que quem quer ter o Espírito de Cristo, né, esse Espírito humilde, tem que servir. E aí então, né, o que Jesus fala é o seguinte, não tens parte comigo. Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Jesus não disse, não tens parte em mim. Por quê? Porque se Jesus dissesse isso, significaria que Pedro não teria salvação. Mas Jesus falou, ó, você não tem parte comigo. O que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer que se ele não permitisse que Jesus lavasse os pés dele, o Senhor não tinha comunhão com ele. Sabe então, isso é tão poderoso que nós ouvimos, né, e tão lindo de se ver essa questão de Jesus ali mostrando que isso aqui para a religião lida de maneira diferente. A religião diz o quê? Nos ensina que nós servimos a Deus, mas o Senhor diz que nós só podemos ter comunhão com Ele se nós formos servidos por Ele. Na palavra do Senhor, maior é o que serve. Você é servo de Cristo, amém, irmãos? Então a Bíblia, né, diz que na sua volta, o Senhor Jesus é quem vai servir os seus servos. Se você acha poderoso ser servido pelos irmãos, né, aqui, né, ou às vezes ser servido pelos pastores, eu quero dizer para você que o dia que você chegar diante do Senhor, Ele próprio vai servir você. E aí, não tem glória maior do que essa. Olha só o que diz Lucas 12, verso 37. Diz assim, bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, o achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Eu fico imaginando, isso vai ser uma glória. Isso vai ser algo poderoso, né? Os nossos olhos contemplarão essa verdade, amém, irmãos? Sabe, então a visão de João aqui do Cristo glorificado, né, não era com uma coroa, né, estava cingido, cuidando dos candelabros, para que as lâmpadas não se apagassem. Ou seja, ele estava servindo as igrejas. Então o Espírito de Cristo é que ele, sendo Deus, desceu da glória, vestiu-se da humanidade e serviu. Fala para o irmão que está do seu lado, diga assim, serviu. Sabe então, o verdadeiro servo, irmãos, ele considera sempre os outros maiores do que ele mesmo. Foi disso que Paulo, né, estava compartilhando conosco. E depois disso Paulo ainda cresceu mais no Senhor, ele avançou mais. E aí então ele escreve o livro de Efésios. E no capítulo 3, no verso 8, olha só o que Paulo diz. Lembra? Ele estava lá, né, dizendo que ele não era digno de ser chamado apóstolo, sim ou não? Então essa era a primeira situação. Mas aí, de certa forma, a gente
quase entende, né? Mas aí, o segundo texto diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aí agora, ele não está mais se comparando com, né, um escopo limitado dos apóstolos. Ele não está colocando um padrão lá em cima, não. Ele diz que dentro da igreja inteira, ele era o menor. Olha só a lição desse homem. Sabe, irmãos, eu conheço muitos irmãos, né, que não são grandes. Mas Paulo dizer que é o menor de todos nós, aí o negócio pega, né? Então, e é interessante que Paulo não está falando do passado dele, de quando ele perseguia a igreja. Não, ele estava falando do presente. Era daquele momento. Ele diz que no presente momento ele era o menor. Então, quanto mais Paulo crescia em graça e em verdade, mais ele olhava para si e ele sabia das falhas, dos erros, dos pecados que haviam sobre a vida dele. Claro que quando Paulo está falando isso, é evidente que ele estava vendo tudo isso debaixo do quê? Da ótica ou da luz, da graça e do amor de Deus. Não é que Paulo estava vivendo condenado ali, nada disso. Então essa percepção do pecado, irmãos, né, apenas amplia o quê? A graça de Deus. Quando eu olho e falo, meu Deus do céu, quem eu sou? Mas olha só o tamanho do amor do Senhor pela minha vida, a ponto de permitir que eu esteja aqui compartilhando algo com você. Isso é muita graça, isso é muito favor. E você tem a graça, né? Talvez você não está pregando aqui ainda, mas quem sabe vai pregar um dia. Mas eu quero dizer para você, lá na sua cela, você tem a graça de compartilhar a verdade do Evangelho. E é uma verdade que leva as pessoas a terem um encontro profundo com Jesus e terem a eternidade delas mudada. Essa é a graça, esse é o favor do Cristo sobre a nossa vida. Amém? Então, quanto mais ele crescia, mais ele via, então, a graça de Deus se manifestando sobre ele. E aí chegamos, então, em 1 Timóteo 1, verso 15, e olha só o que Paulo diz. Como se não bastasse, os apóstolos, né, os santos, a igreja, o menor, agora Paulo dá uma revelação aqui, top. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e aí Paulo continua, dos quais eu estou fora, é isso que ele fala? Não, ele diz dos quais eu sou o principal. Então agora Paulo vai lá embaixo, e ele fala, é o seguinte, né? Não era digno de ser chamado apóstolo, sou o menor de todos os santos, e agora ele fala assim, dos pecadores eu sou o principal. Aí o cara quebra tudo, né? Então ele cresceu na graça, sabe, ele cresceu na graça de Deus, mas parece que quanto mais esse homem avançava, mais ele via que não era perfeito, mais ele reconhecia as lutas, as debilidades dele, sabe, mas você não pode parar nesse ponto. Se você parar aqui, você vai ficar desesperado. Irmãos, na graça, quanto mais você vê o pecado, mais você entende como foi perdoado. Você entende o quanto você foi perdoado, a profundidade disso. Sabe, a glória do Evangelho é essa, que quando você se vê no espelho e entende, né, quem de fato você é, né, e que apesar de tudo isso o Pai te perdoa, que apesar de tudo isso Ele te aceita e ainda usa a sua vida, né, através da graça dEle. Oh, irmãos, isso é constrangedor. Fala assim, Senhor Jesus, muito obrigado por essa graça maravilhosa. Nós precisamos desejar, né, dia após dia, sermos cheios dessa vida do Senhor, sabe, termos o Espírito do Senhor agindo através de nós. Sabe, irmãos, quando a graça se manifesta na nossa vida, o Espírito Santo vem e sela aquele momento. Há um selo de aprovação do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia! Deus tem coisas grandes preparadas para nós. Mas tudo isso é porque merecemos? Não. É simplesmente porque a graça do Senhor é sobre nós. Esse favor imerecido. Por isso que muitas vezes você vê alguns irmãos legalistas, não aqui em nome de Jesus, né? Mas ou em outras igrejas legalistas, que quando eles começam a cantar aquela música, eu navegarei no oceano do Espírito, sabe qual que é? Ela é bonita, mas cantada por outros, né? Não por mim.
né? Então eles são cheios do Espírito. Mas isso só acontece por quê? Por uma parte específica do cântico. Não é essa, é aquela que diz assim: eu adorarei ao Deus da minha vida. Por quê? Que me compreendeu sem nenhuma explicação. E aí ele é cheio. Aí ele recebe a graça, o favor, e é tomado pelo Espírito do Senhor. Porque olha só quem é você. E olha só a graça de Deus na sua vida. Olha o favor dele se manifestando através de você. Irmãos, isso é poderoso demais. Sabe, quando alguém diz para nós que nós não valemos nada, sabe, e ele nos aceita, nós entramos nesse espírito da graça. É verdade mesmo. Eu em mim mesmo, olha, o negócio é ruim. Sabe, o Senhor é aquele que é humilde, que é perdoador, que nos ama incondicionalmente. Sabe, mas quando nós começamos a olhar para a nossa natureza, Renato, há um negócio dentro de nós que parece que vemos uma situação, né? Como nós vimos há um tempo atrás, aquele homem que abusou da menina de 10 anos, e ela ficou grávida e aconteceu tudo aquilo que você viu. Dentro de nós algo acontece. E quando acontece o negócio fica ruim, porque a carne pula para fora. E é isso que eu estava lendo, falei, Deus amado, tem muita coisa para a gente avançar. E aí, né, você fica pensando que você quer arrancar o pescoço de uma criatura dessa. Mas esse não é o Espírito de Cristo. Porque o Cristo morreu por mim, por você e também por aquele cara, por aquele estuprador, por aquele assassino do lado, por aquele que matou a mãe, por aquele que matou o pai. O mesmo Deus ama ele. E esse é o coração de Cristo, então precisa ser o meu e o seu. Sabe, então, quando qualquer pessoa entende que o Espírito da graça, o Espírito Santo, vai se manifestar na vida dele. Sabe, você não deve viver debaixo da condenação. Fala para o irmão que está do seu lado, diga, você não deve viver debaixo de condenação. Sabe, irmãos, mas isso não significa também que você não possa mais avaliar, né, ou aceitar ser avaliado também. Sabe, é possível perceber as nossas deficiências, né, os nossos pecados, e ainda assim ter completo descanso na graça e no perdão também do Senhor. Então lembre-se disso. Sabe, é verdade, pastor, né, que hoje, né, nós não dizemos mais que somos pecadores, não é verdade? Você não diz isso. O que você fala agora? Nós somos santos, nós somos salvos, somos justificados, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso que você está falando é uma realidade, amém, irmãos? Mas isso não significa também que agora você está num nível de perfeição, sem pecado. Como eu acabei de mostrar para você, quando eu falei dessa situação, talvez você não lembrava, mas dentro de você algo começou a ser gerado. Sabe, uma indignação. Sabe, eu não estou dizendo que o que ele fez está correto. É de se indignar mesmo. Sabe, mas você precisa entender. Ele carece da glória e da vida de Deus também. Sabe, mesmo nós sendo justos, irmãos, ainda há pecado em nossa carne. Na nossa carne não habita bem nenhum. A verdade é essa. Então perceber e admitir o pecado não é cair no desespero da condenação. Sabe, mas é engrandecer a graça de Deus, é magnificar o seu poder, a sua graça. Sabe, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, irmãos? Sabe, enquanto mais você cresce, mais você será como o apóstolo Paulo. Reconhecia quem ele era no Senhor, através da graça. Sabe, Paulo primeiro diz o quê? Sou o menor de todos os apóstolos. Depois, ele ampliou, para todo crente, eu sou o menor de todos os santos. Depois ele cresce um pouco mais no Senhor e ele diz, de todos os pecadores, eu sou o principal. Então ele exaltou a graça de Deus na vida dele. Sabe, quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, a única coisa que nós devemos perceber é o favor que foi liberado sobre nós. Sabe, você foi muito amado pelo Pai, você foi muito favorecido pelo Pai, você é extremamente, amado pelo Senhor. E quando você entende isso, irmãos, você sabe que em você não tinha nada que me compreendeu sem nenhuma explicação, como dizia o cântico. E é isso mesmo.
Sabe, se dependesse de nós, irmãos, estava todo mundo enrolado, estava todo mundo no inferno. Graças a Deus que dependemos de Cristo. Graças a Ele que a graça, o favor dele é sobre nós. Amém? Segunda coisa, né, o Espírito de Cristo é um Espírito de perdão. Diga, o Espírito de Cristo é um Espírito de perdão. Sabe, nós crescemos espiritualmente quando nós manifestamos o Espírito de Cristo, que é o Espírito da graça. Sabe, muitos de nós ainda, muitas vezes raciocinamos as coisas de Deus baseado na nossa natureza carnal, na nossa carnalidade. Sabe, a graça de Deus, diga assim, a graça de Deus é algo completamente espiritual. Sabe, ela não pode ser entendida pela nossa mente carnal. Não consegue. Como assim? Quem muito pecou, mais é amado. Você consegue entender um negócio desse? Porque na sua cabeça, na minha, quanto mais pecou, mais aprontou, mais pau na cabeça tem que levar. Né? Isso é uma natureza que carnal, porque o Espírito de Cristo é o contrário. O Espírito que Paulo expressou é o contrário. Você quer ver algo bem simples de nós entendermos? Certa vez Jesus planejou ir dormir, né, ou pousar, que nem diz o paranaense, foi pousar, né, lá numa aldeia de samaritanos. Mas esses não receberam Jesus. Não receberam Jesus. Olha que coisa. Você já parou para imaginar alguém não receber Jesus em casa? Fala para mim. Irmãos, preste atenção. Lucas 9, verso 51 até o 56, contando essa história para nós. Diz que os samaritanos, né, deixaram os discípulos indignados. Preste atenção. E aconteceu que ao se completarem os dias, né, que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, ou pouso, ou dormir lá. Mas não receberam, porque o aspecto deles era a de quem decisivamente ia para Jerusalém. Verso 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, vamos abrir um parênteses aqui antes de nós concluirmos. Quem que era João, irmãos? Quem que era? O amado. Aquele que deitava no peito de Jesus. Lembra aquele que era conhecido como amoroso? Sim ou não? Pois é, olha só o que diz o texto. Perguntaram para o Senhor. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E era o cara do amor, olha só. Jesus, porém, voltando, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Olha só, o cara que amava, o cara que deitava no peito de Jesus, agora queria que caísse o fogo do céu. Pois era, pastor, mas não quiseram dar guarida para Jesus? Não quiseram deixar Jesus dormir? Mereceu. Pois é, esse é o Espírito que não é de Cristo. Você não sabe do Espírito que sois. Meu Deus do céu, aí você olha aqui e você fala: eu estou enrolado mesmo. Se não for o Espírito de Cristo nas nossas vidas, irmãos, sempre vamos lidar de maneira diferente do Senhor. Se não temos o Espírito de Cristo em nós, a tendência nossa é viver de maneira natural. E quando vivemos de maneira natural, não testemunharemos dos grandes feitos do Senhor. Tem coisas grandes preparadas para nós, amém? Sabe, Jesus então vem e repreende eles. Vocês não sabem de que espírito sois. Sabe, olha, eu não vim para matar não vim para queimar o povo não, eu vim aqui para salvar. Sabe, infelizmente alguns, como Tiago e João, ainda não sabem de que espírito são. Você dá risada deles aqui, mas tem alguns que de vez em quando estão no trânsito que pedem para descer fogo do céu. Consome esse incircunciso que está na minha frente me fechando aqui. Não é verdade? Às vezes coisas bem menores. A pessoa se levanta e vai para um espírito que não é dele, não é de Cristo. Sabe, irmãos, nós precisamos viver uma vida baseada no Espírito de Cristo.
Sabe, o Espírito de Cristo é o Espírito da graça. Não tem outra forma de explicarmos isso. Sabe, qualquer coisa fora do Espírito da graça não pode expressar o coração e a mente do Senhor. Não tem como. Sabe, a atitude dos discípulos aqui é um espírito comum do mundo. É o que acontece, o cara aprontou, fez uma barbárie, arranca o pescoço dele, chuta a cabeça dele. Não foi isso que nós vimos aí em alguns presídios acontecendo? Porque não há o Espírito de Cristo. Ei, mas você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo está movendo para que você tenha as suas atitudes como as de Cristo. Amém, irmãos? Sabe, a atitude dos discípulos, né, de Jesus foi reprovada aqui, como a de muitos de nós muitas vezes somos. Sabe, se alguém faz mal para mim, então deveria se acontecer um mal com ele também. Sabe, Tiago e João aqui queriam trazer julgamento, queriam trazer condenação, mas esse não é o Espírito de Cristo. Diga assim: o Espírito de Cristo não é um espírito de condenação, diga, é um espírito de graça. Amém? Sabe, então esse espírito não é o Espírito de Cristo que Tiago e João estavam. Sabe, todas as vezes, preste atenção nisso, todas as vezes que você se perceber julgando e condenando, você deve parar imediatamente. Porque o que aconteceu? O Espírito de Cristo, o Espírito da graça, saiu. Estou falando de perda de salvação aqui, você está me entendendo, amém? Não estou. Olha só o que Paulo está falando num dos textos, também muito top. 2 Timóteo 4, verso 14. Diz assim, 14 até o 16. Alexandre o Latrueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Olha só. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo falando com Timóteo. Na minha primeira defesa, verso 16, ninguém foi ao meu favor. Olha o Paulo sendo abandonado aqui, filho. E era o cara. Antes, todos me abandonaram. Que isto, olha só o Espírito de Cristo, que isso não lhe seja posto em conta. Olha o Espírito de Cristo aqui novamente. Sabe, num primeiro momento, quando nós olhamos, parece que Paulo está assumindo uma atitude diferente do Espírito de Cristo. Sabe, ele diz para Timóteo que Alexandre o Latueiro lhe tinha causado muitos males, e por isso Deus lhe daria a paga. E aí você olha isso e fala: Paulo ali estava envenenado. Sabe, mas se você parar para pensar, e eu já vou mostrar para você, essa não era a atitude de Paulo, como não foi de Cristo. O que aconteceu com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele foi espancado. O Senhor Jesus, ele foi cuspido, foi humilhado. E aí, no momento que Jesus estava lá na cruz, por causa do meu e do seu pecado, o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o Espírito de Cristo. Sabe, depois de ter sofrido tudo, foi isso que o Senhor Jesus disse. Por outro lado, você olha para a vida de Estevão também. A atitude dele não foi diferente da de Jesus. Ele foi apedrejado. E ele disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Olha só, o cara estava sendo apedrejado, foi morto. Mas antes de ser morto, ele fala o quê? Olha, não precisa imputar sobre eles. Não põe na conta isso não. Sabe, então ele demonstrou o quê? O mesmo Espírito de Cristo. Então quando nós olhamos, inicialmente, aquilo que Paulo está falando ali, logo pensamos que Paulo estava pedindo para quê? Para Deus pesar a mão. Olha, pesa a mão, Senhor. O Senhor está vendo aí, o que aconteceu? Não, Paulo não pede isso. A verdade é que Paulo tinha o mesmo Espírito de Cristo e o mesmo Espírito de Estevão. Ele não guardava nenhum tipo de ressentimento. Não guardava. Tudo fica claro, né? Quando você lê então o verso 15 e você descobre a indignação de Paulo, na verdade, era porque ele estava resistindo à mensagem. E qual era a mensagem que Paulo pregava? A graça. Enquanto as pessoas estão falando mal de você, Bruna, de você, Jackson, de você, Israel, Jonathan, Robson, fica tranquilo, filho. Mas agora, a partir do momento que essas pessoas estão servindo de pedra de tropeço
para a obra do Senhor, aí vai ter uma paga. Aí não tem como o negócio ficar de outra forma. Por quê? Porque através dessa postura das pessoas que muitas vezes estão falando mal da obra da noiva de Cristo, que olha, uma coisa é você falar mal de mim, outra coisa é você falar mal da minha esposa. O negócio vai ficar ruim. Não é assim? Não é para ficar, tem que ter o Espírito de Cristo. Mas eu estou sendo aperfeiçoado nisso, Deus sabe. Amém? Você também. Você está rindo de mim, mas eu entendo você. Tá? É porque eu estou falando aqui, né? Fica mais fácil. Então, o que acontece? Mas a grande verdade é que nós vemos aqui então, né, Paulo simplesmente falando que tinha algo errado porque estavam resistindo à palavra, o Evangelho. Sabe, então as palavras que Paulo estava usando ali, como você, né, ouviu, era o Evangelho da graça, era o que ele estava pregando. A equação aqui é simples. Se alguém me ataca, está perdoado. Não é isso que Estevão fez? Não foi isso que Cristo fez? Que Paulo fez? Mas se alguém ataca a mensagem do Evangelho, se alguém começa a atrapalhar a obra de Deus avançar, esse alguém precisa receber a paga da parte do Senhor. Não é nós que pedimos. O Senhor, Ele tem muito mais zelo da obra do que eu e você. Pode ter certeza disso. Sabe, então, vai ter a paga. Paulo disse que o tal do latoeiro lá tinha resistido à sua mensagem. Sabe, então, nós vemos aqui mais um exemplo dessa atitude espiritual de Paulo. Sabe, no verso 16 ele se refere especificamente àqueles que o abandonaram. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Me abandonou? Não tem problema não. Largou, foi embora? Não tem problema. Mas não começa a prejudicar a obra. Não começa que aí você vai ter problema. E assim, melhor fosse ter problema comigo. Mas não é, com o Senhor. Vai ter paga. Sabe, então ninguém ficou do lado dele. Ele enfrentou ali os detratores, né? Mas ele expressa uma atitude de Cristo quando ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Sabe, então nesse evento, mais uma vez nós vemos claramente a atitude de Paulo, né, para com a defesa ao Evangelho, né, e a sua postura para com ele mesmo. Então uma coisa é se lidar comigo, não tem problema, mas outra coisa é você estar lidando com a mensagem. Por isso, irmãos, é tão importante nós estarmos atentos às mensagens da graça. Sabe, tem que estar atento. Para quê? Para que você, em vez de estar liberando uma palavra de fé, não saia a palavra de condenação da sua boca. Sabe, nós precisamos pregar o Cristo, o Evangelho, que é o quê? Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus. Não é qualquer coisa, é o poder de Deus. Sabe, então, cuidado. Quando alguém resiste à pregação do Evangelho, acaba constituindo, né, inimigo de todos os homens. Sabe, quando a mensagem é resistida, isso significa que as pessoas vão deixar de ouvir e por isso não serão salvos. E o pior de tudo, se não é salvo, vai para onde? Para o inferno. E não é a vontade do nosso Pai que o seu se perca, não é a vontade dele. Amém? Sabe, então, tais opositores, por isso, vão receber a paga. Está fazendo tropeçar, está fazendo, né, falando mal da obra. E olha, o que não falta é gente para falar mal da obra do Senhor e do Evangelho nos dias atuais. Você entra nesses Instagram da vida, é gente querendo descer a lenha. Enquanto está falando de nós. E falaram uma coisa do Senhor, pastor. Só uma. Só uma coisinha. Ok. Mas não fale da obra. Não fale da noiva. Não fale daquela que tem mudado a vida das pessoas através de Cristo. É tão ruim quando você vê pessoas falando mal da obra do Senhor. Que o Senhor nos livre desses, amém, irmãos? E outra coisa, viu que está falando mal? Deixa de seguir. Sabe, não tem nada para acrescentar na sua vida. Siga aqueles que falam do Evangelho da graça. A verdade do Evangelho. É esse que nós precisamos ouvir. Amém? Então, quando você ouve, quando você ministra a graça à vida, amém? Sabe, quando a ofensa é contra ele, a atitude de Paulo é liberada, como nós falamos, libera perdão. Agora, quando se levanta, né, por exemplo, contra Estevão, também foi perdoado, lembra? Agora, quando se levanta contra a palavra, a mensagem, vai ter paga.
Até quando se levantaram contra Jesus, lembra lá? Bateram, espancaram, penduraram, zombaram, né? Destruíram o corpo de Jesus, né? A ponto dos textos dizer que a fisionomia de Jesus, não sei se você lembra do texto, mas diz que não parecia de um dos homens. Tamanha foi a violência que ele sofreu. E aí ele faz o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí tem irmão que às vezes não quer perdoar o outro, que deu uma pisada na bola com ele, não pagou o Avon, não pagou, não tem Avon mais agora, Natura, sei lá o quê. Consegue entender? Aprende a perdoar, filho. Aprende a ter um coração perdoador. O Espírito de Cristo é um espírito de perdão. Amém? Sabe, então, tenha, né, a postura firme, irmãos, para defender a mensagem do Evangelho e a obra de Deus. Falou mal de você, não liga, mas falou mal da obra e da mensagem, é a hora de você se posicionar. É hora de se posicionar. Ensinar aquilo que não procede da parte de Deus, é hora de se posicionar. Está falando aquilo que Jesus não pregou? Tem que posicionar. Amém? E a terceira coisa que nós vemos aqui é que o Espírito de Cristo é um Espírito vicário. Sabe, a afirmação de Paulo é muito forte. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe, nós vimos em primeiro lugar que o Espírito de Cristo é um espírito de humildade. Diga, o Espírito de Cristo é um espírito de humildade. E aí nós vemos Jesus ali então lavando os pés dos discípulos, ensinando eles a servir. Depois do Espírito de Cristo nós vemos também que é um espírito de perdão. Diga, um espírito de perdão. E agora nós nos deparamos então, né, com o Espírito de Cristo, é um espírito, né, vicário. O que é isso, pastor? A palavra vicário é uma palavra teológica. E o significado dela é substituto ou aquele que toma o lugar de outro. Jesus é e se fez um sacrifício vicário por nós. Amém? Como? Morrendo na cruz. Se entregou. Então esse também era o pensamento. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos 9, verso 1 ao 3. Digo a verdade, em Cristo não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, olha o que Paulo está falando aqui, irmãos, verso 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que é anátema? Amaldiçoado, era isso que Paulo estava falando. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Isso aqui é forte demais. Sabe, antes de fazer, né, a afirmação aqui, Paulo fala: olha, o que eu estou querendo dizer para você, eu estou dizendo aqui, ó, eu falo na presença do Espírito Santo. Eu não minto para você. No meu coração essa é uma verdade. E o que eu vou dizer é tão espantoso, que, né, o que Paulo foi dizer era tão espantoso que ele teve que simplesmente, primeiro dar base. Olha, é o seguinte, o que eu falo diante do Espírito. Porque muita gente não ia acreditar. Sabe, o que eu estou falando aqui não é mentira. Sabe, era isso que ele estava falando. E essa foi a declaração mais estonteante que nós vemos de Paulo, então, né, ali. Ele disse que desejaria, se possível, né, se possível fosse, ser amaldiçoado, sendo lançado ao inferno, preste atenção, né, se isso significasse a salvação dos compatriotas dele. Sabe, irmãos, essa é a demonstração do Espírito de Cristo. Sabe? E aí nós podemos dizer que no grau mais elevado, né, Paulo diz que se não, né, não se importaria nem ser anátema, ou seja, ser amaldiçoado. Olha o que diz Gálatas 3,13. Diz que Cristo se fez maldição por nós. Então Paulo demonstrava o mesmo amor de Cristo. O mesmo amor. E a minha pergunta para você é: você já desejou algum dia ser lançado no inferno para que alguém pudesse ser salvo? Você não precisa responder, né? Mas eu admito para você, nunca me ocorreu também. Mas o Espírito de Cristo, Paulo fala isso. Fala: olha, eu me faria anátema para que os meus fossem salvos. Está vendo a importância de eu e você, irmãos, manifestar o Espírito de Cristo? Né, e sair muitas vezes da zona de conforto e ir atrás daqueles que estão perdidos.
Talvez você nunca falou isso de maneira prática, de morrer por outro. Mas mata pelo menos o seu desejo de ficar dormindo em casa o dia que você podia sair e falar do amor de Jesus. Eu não estou te condenando, só estou falando para você que você pode. Você é jovem, cheio de vitalidade. Você é jovem que nem eu também, cheio de vitalidade. Os mais jovens, mais antigos também podem. Amém? Nós somos chamados para isso. Fala para o irmão que está do seu lado, saia da zona de conforto. Sabe, nós precisamos nos posicionar em fé e levar o evangelho da graça aos perdidos. Sabe, Paulo disse que se fosse possível, daria a vida dele pelos seus inimigos. Porque dar a vida pelo seu filho, pela sua esposa, por alguém que você ame extremamente, seu pai, sua mãe, isso é fácil. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que é pelos inimigos dele, é por aqueles que perseguiam. Há momentos que você às vezes está sendo perseguido lá na empresa. E se isso acontece com você, é tempo de você orar por aqueles que te perseguem. Que é só desse jeito que você vai aprender a amá-los. Amém? Faz isso, meu irmão. Avança, é tempo de crescer. Sabe, então Paulo aqui fala que ele desejava até ser anátema. E sabe quem que eram os caras que Paulo estava falando que queria, se possível fosse, ser amaldiçoado para que eles tivessem salvação? Eram os caras que apedrejaram ele, eram os caras que prendiam ele e os caras que espancavam ele. Era quem estava do seu lado da célula lá, dando tapinha nas suas costas. Não, nada contra estar na célula e dar o tapinha nas costas. Mas estou falando, não era esse, que esse é fácil da gente amar. É fácil amar aquele que nos ama, aqueles que estão conosco dia após dia. Mas o negócio aqui é que Paulo estava querendo se tornar amaldiçoado por causa daqueles que perseguiam ele, que levaram ele para a morte, literalmente. Sabe, esse é o espírito da graça no nível mais elevado. Então a verdade é que Paulo contemplou tanto a Cristo, que depois de muito tempo, ele se tornou tão parecido com o Senhor, que ele tinha no seu coração as mesmas expressões, o mesmo espírito de Cristo. Nós acabamos de falar aqui, nós vamos começar 21 dias contemplando a Cristo. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você será tão abençoado, mas tão abençoado nesses dias, que o Espírito de Cristo vai ser uma marca profunda em você. Tudo porque você vai contemplar ao Senhor. Sabe? Então, Paulo, fez isso, contemplou o Senhor tanto. E aí havia aquele mesmo sentimento que houve em Cristo. Sabe, Jesus foi alguém que falou para o Pai: eu quero ser amaldiçoado para que os meus inimigos sejam salvos. Esse é o Espírito de Cristo. Sabe que também esteve sobre Paulo, que desejou ser amaldiçoado por aqueles que o tempo inteiro queriam condená-lo. Sabe, esse é o espírito da mensagem. A graça não é uma mensagem para o pecador, a graça é para a nossa vida. Amém, irmãos? Para a nossa vida inteira. É a forma de como nos relacionamos uns com os outros. Você precisa de ser gracioso, você precisa de ter o Espírito de Cristo em você. Sabe, então esse tipo de crescimento, ele não tem como ser produzido, irmãos, pelo esforço humano. Ele não pode ser simulado com nossas boas intenções. Sabe, ele só acontece quando você olha tanto para Cristo, se identifica tanto com Ele, que no final dos seus sentimentos se torna como Ele. Se torna como os dele, o sentimento dele. Sabe, você chega ao ponto de morrer pelos próprios inimigos, que muitas vezes desejaram a sua morte. Sabe, que esse seja o fruto da graça, na minha e na sua vida. Sabe, que essa seja a perfeita manifestação do Espírito de Cristo. Sabe, que o Senhor encha o nosso coração desse sentimento vicário. Sabe, de sentir amor e compaixão pelos perdidos, pelos que nos perseguem. Sabe, a ponto de buscá-los para o Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós já estamos concluindo. Ou pelo menos parece que estamos, Quando fica de pé parece que já está terminando, Então a vontade de Deus, irmãos, é que possamos crescer, e que possamos crescer até a estatura de Cristo e manifestar o mesmo Espírito que Ele manifestou. Sabe, eu sei
que talvez muitos aqui possam estar pensando: pastor, eu sou até melhor, sou melhorzinho do que alguns aí. Tem algumas pessoas aí que eu me sobressaio delas. Mas deixa eu te falar algo. A sua base não são as pessoas. A sua base é Cristo. Você precisa estar com os olhos no Senhor. Não é nas pessoas. Não é. Então lembre-se disso, lembre dessa verdade. Sabe, por isso que eu e você precisamos desesperadamente, irmãos, pedir para o Senhor que nos dê revelação dessa graça maravilhosa. Sabe, porque só é possível expressar e manifestar esse Espírito de Cristo quem tem revelação dessa graça maravilhosa. Sabe, a graça ela sempre vai confundir as mentes lógicas. Não tem como mudar isso. Seja você alguém que vive o Evangelho da graça na sua intensidade. Amém, irmãos? Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E isso significa que quando nós pensamos, em linha com o Evangelho da graça, nós expressamos então o coração de Cristo. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E que você começasse a falar com o Senhor nesse momento. Senhor, eu quero expressar esse Espírito de Cristo na minha vida, no meu dia a dia. Olha, Senhor, eu quero ser alguém humilde como o Senhor é. Senhor, eu quero ter um coração perdoador, porque isso faz parte do Espírito de Cristo. Senhor, eu quero ter o meu coração tomado por esse Espírito vicário, esse Espírito que ama. Fale com o Senhor, ministre ao Senhor nesse momento. Declare a Ele: você quer ser aquele que manifesta o reino. E para manifestarmos o reino, nós precisamos do Espírito de Cristo fluindo através de nós. Oh Espírito Santo, nos ensina, Senhor. Nos ensina como Paulo, Senhor, esse caminho excelente, Pai, de crescimento, de sermos, ó Deus, temos em nós o Espírito de Cristo. Senhor, nós já temos o Espírito Santo em nós. Senhor, mas nós queremos expressar o Senhor em tudo, aonde nós estivermos. Oh Espírito Santo, nos dá, Senhor, a cada dia o desejo, Senhor, de manifestar essa graça. Oh Senhor, nós queremos ter o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Senhor, dá, Senhor, a tua igreja, Deus, a humildade. Dá à sua igreja um coração perdoador. E dá à sua igreja, Senhor, um amor incondicional. Um amor que vai além. Um amor, Senhor, que vai além de tudo aquilo que nós temos vivido, Senhor. Amar os perdidos, amar os que nos perseguem. Porque isso, Senhor, faz parte do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus.